Agora sim. Então, retomando aqui, começando nossa aula número 3, vamos lembrar que na aula passada a gente falou sobre a história da educação especial, né? A história de como os deficientes eram vistos pela sociedade. Isso não é nem tão distante, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho tempo atrás, a pessoa com deficiência, ela era muito estigmatizada e ela continua sendo, né? Só que hoje, graças a Deus, isso é bem diferente. E uma coisa que eu sempre falo e que a gente tem que tomar muito cuidado é um grande grupo de vocês aqui são profissionais que estão cursando pedagogia, né? Alguns eu sei que aqui já são formados na área, mas uma boa parte aqui está cursando ainda pedagogia. A gente precisa ter um cuidado redobrado quando a gente trabalha na área da educação. A área da educação é uma área responsável por quebrar estereótipos, por diminuir preconceitos. E se a gente que tem essa função, a gente perpetua esses estereótipos, esses preconceitos, que tipo de sociedade a gente está formando, né? Como é que eu posso formar crianças se eu sou preconceituoso? Que crianças são essas que eu vou formar, né? Então, assim, eu entendo que muitas das vezes a gente é preconceituoso sem sentir que está sendo preconceituoso. Porque a gente vive numa sociedade que naturalizou determinadas coisas. Mas a gente tem uma responsabilidade maior porque a gente trabalha com educação, a gente trabalha com criança. E às vezes coisas que parecem que são muito simples para a gente, na verdade, podem estar perpetuando o preconceito. É um exemplo muito simples. Determinados termos que a gente usa, né? Uma coisa que eu vi uma vez que, sinceramente, eu estava num grupo, né, de discussão, eu não estava trabalhando nem como professor nesse grupo. Era um grupo de discussão que tinha gente, professores, tinha gestores e tudo, e a gente estava conversando alguma coisa, não era nem um grupo exclusivo de educação especial, mas aí veio alguma coisa de educação especial, e aí uma professora falou assim, eu não quero dar meu depoimento, porque eu tinha uma aluna que era doentinha, aí, doentinha, mas qual era a doença dela? Não, ela tinha deficiência, a deficiência dela era deficiência intelectual, ela era doentinha. Assim, são os termos que a pessoa com deficiência não deve ser tratada como pessoa doentinha, né? Por mais que eu tenha certeza que essa professora, pelo que ela falou, pelo modo como ela tratava com carinho, ela não tinha intenção nenhuma de estereotipar. Mas esse tipo de fala é muito ruim, né? Coloca a pessoa como tivesse um degrau abaixo. É uma pessoa com deficiência. Nós aqui, guardadas as devidas proporções, todos nós podemos ser deficientes em alguma coisa. Ninguém é perfeito, né? Agora, a deficiência pode ser física, a deficiência pode ser intelectual, tem vários graus de deficiência, né? E não é por causa disso que a gente é melhor ou pior do que o outro. Eu estou falando que parece ser muito óbvio, mas a gente que trabalha em educação precisa ter isso em mente a todo momento, para que a gente não perpetue preconceitos. Ok? Certinho? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai começar a falar da legislação educacional em si, que a gente começou a falar na aula passada, e especificamente a gente vai trabalhar com a principal legislação na área de deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Eu não vou pegar uma lei enorme, né? Não vou pegá-la inteira, porque não é nosso foco. Eu vou chamar a atenção para vocês de algumas situações que são importantes, porque qual é o foco aqui? Nós estamos, o objetivo é que ao final desse curso, todos que estão aqui sejam capacitados para atuar com pessoas com deficiência, para mediar o processo educacional de pessoas com deficiência, para acompanhar pessoas com deficiência. Então, a primeira condição é você saber
os direitos que a pessoa com deficiência tem, né? E a LBI vai trazer isso. A LBI ela não traz apenas na questão educacional, ela traz de uma forma muito mais ampla. E aí todas as outras legislações vão se basear na LBI para propor o seu desenvolvimento. Eu vou falar assim, então a LDB, que é a lei que regula a educação no Brasil, ela segue a LBI, mas a LDB é de 1996. A LDB vai fazer 30 anos aqui em breve, né? Como assim? A LBI, a gente sabe que é uma lei muito mais recente, né? A LBI é de 2015. Como assim? A LDB está abaixo da LBI? Não tem abaixo e nem acima. A LBI, por isso ela é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tenta ali sistematizar todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, direitos que já aparecem lá na LDB vão estar na LBI também. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Se tiver alguma dúvida a qualquer momento, por favor, me interrompam, tá? Pode abrir o microfone e falar, não precisa ficar com vergonha. Eu quero fazer uma pergunta, mas estou com vergonha de ser uma pergunta idiota. Não existe isso, não. Tá? Pergunta é pergunta. Não estamos mais na quinta série, né? Que um faz a pergunta e os outros... Não, aqui todos nós somos adultos. Então, vamos começar falando. Primeiro, o que é LBI? LBI. Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Desculpa, na aula passada, eu falei da diferença entre inclusão e integração, né? Alguém lembra a diferença entre integrar e incluir? E aí, gente, me socorram, por favor. Qual é a diferença de integrar uma pessoa com deficiência? Oi, Carla, pode falar. Eu não sou dessa turma, mas eu vou dar minha opinião. Ótimo. Eu estou por fora disso. O incluir seria eu colocar a pessoa dentro do ambiente e o integrar seria eu colocar e fazer ela participar de tudo, no meu entendimento. Ao contrário. Mas pelo menos participei. Ótimo. Ótimo. Quer que eu te diga uma coisa, Carla, que eu já digo lá no preparatório? Você não vai mais esquecer disso. Não. Sabe por quê? Porque você colocou a sua opinião e você viu, bom, é ao contrário. Você não vai mais esquecer, isso eu te garanto. Provavelmente, se você tivesse quietinho aí sem falar, você ia esquecer. Mas quando a gente se coloca, a gente não esquece mais. Por isso que eu sempre falo, perguntem. Não é para ter vergonha de perguntar. Tá? Não é para ter vergonha de colocar. Não, a minha opinião é que é isso, isso e isso. Ótimo. Então, assim, complementando, a Carla deu a definição, a gente só precisa trocar, né? Integrar é fazer com que as pessoas estejam dentro do ambiente. Olha, a minha escola está integrando pessoas com deficiência, ou seja, tem um monte de pessoas com deficiência dentro da escola, que não necessariamente estão inclusas. A inclusão é um processo muito maior. A inclusão é fazer com que essas pessoas que estão dentro da escola participem ativamente da escola. Isso é incluir. Por isso que a gente fala que a educação inclusiva é muito maior do que a educação especial. Educação especial é uma modalidade da educação voltada para pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação. É uma modalidade da educação. A educação inclusiva, não. Educação inclusiva é um modo de se pensar a educação. Educação inclusiva é você fazer com que todos, independente de condição física, gênero, sexo, religião, com que todos participem ativamente da educação. Essa é a diferença básica entre incluir e integrar. Então, assim, o que seria melhor para uma escola? Incluir ou integrar? O que vocês me diriam? Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que vocês tenham uma criança com deficiência.
Vocês prefeririam deixar ela numa escola que integre ou que inclua essa criança? Que inclua. Por quê? Porque incluir é mais do que integrar. Integrar ele pode fazer parte, né? Acho que incluir, integrar ele pode estar ali, integrado naquele ambiente, mas pode não estar incluso. Por exemplo, não vários... Não, pode falar que depois eu complemento. Pode, por exemplo, não ter atividades adequadas que o alcancem o aluno, ele pode ficar no cantinho isolado, mas está naquele espaço, naquele ambiente, está integrado ali, mas não está incluso, não tem participação efetiva ali naquele ambiente. Eu vejo dessa forma, então, incluir é mais que integrar. Eu te dou um exemplo disso aí que você acabou de falar. Eu fui psicopedagogo durante muito tempo no município de Camaçari. E eu tinha eu era da saúde, eu não era da educação. Eu tinha algumas crianças que eu acompanhava e que eu ia na escola, até para ver como é que estava. Todos eles eram alunos integrados. Eu precisava ver se eles estavam inclusos. E um deles foi numa escola em Simões Filho, que eu fui lá ver, eu saí de lá, fui lá ver em Simões Filho. Olha, foi uma das coisas mais chocantes que eu vi. Todas as crianças estavam brincando, fazendo atividade, e ele estava lá no cantinho, é sobre isso. Não fazia nada, com papelzinho branco, parado, você vê a feição triste. Aí quando ele me viu, ele deu aquele sorriso assim. Eu falei, gente, de que adianta essa criança estar aqui? Ele não está incluído. Ele só está integrado na escola. É só para dizer assim, ó, ele está aqui dentro da escola. Mas na verdade ele está. Né? Isso mesmo, perfeito. A Érica levantou a mão também. Oi, Érica, pode falar. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Eu estou passando por um processo, né, sobre esse assunto que a gente está relatando. Eu tenho uma filha que ela tem déficit cognitiva e ela tem dislexia. E aí, como a gente está falando dessa questão da deficiência e de acolher, eu passei por uma situação recente a qual o professor, né, dela, ele criticou e fez ela chorar em sala de aula por ela não conseguir acompanhar o mesmo desempenho dos alunos, ela não conseguir copiar no quadro tão rápido, né? E foi, assim, muito triste, muito desgastante para mim, mas eu corri atrás, né? E hoje ela tem ela chama de tia na sala, que acompanha, ajuda ela, tipo, ela tem uma diferenciada. Então, eu agreguei para que aquela escola incluísse, né? E ajudasse, porque não tinha só ela. Depois do relato dela, várias mães se compareceram à escola. Então, eu achei já interessante essa pauta, esse assunto, e queria saber de vocês se essa questão também, ela também é abrangida como a área de deficiência, que não deixa de ser, né? Érica, olha só, isso daí não é favor nenhum que a escola faz, isso é um direito que a sua filha tem de adaptar as atividades. Não tem pé nem cabeça essa questão do professor, ela não copia, ela não faz. Se ela não copia, ela não faz, é dever do professor adaptar as atividades para o nível cognitivo dela. Ela tem uma deficiência cognitiva. Primeiro, se ela tiver uma deficiência cognitiva, física, qualquer que seja a deficiência, e com isso ela não conseguir acompanhar a turma, o professor, seja ele sozinho, seja com auxílio do professor do AEA, seja com auxílio da coordenação pedagógica, ele precisa adaptar a atividade para a aluna. Isso não é favor, não. Isso é direito, e a gente vai ver isso hoje aqui, falando da LBI. Isso é direito. Tá? E se por um acaso a escola não estiver fazendo isso, a gente tem que seguir o famoso degrauzinho. Você vai reclamar diretamente lá na escola. A escola não resolveu? Secretaria de Educação. Secretaria de Educação não resolveu? Ministério Público. Tá? Porque é direito, não é favor nenhum. Uma das coisas que a gente precisa, e assim, ao longo desse curso, até a última aula, provavelmente todas as aulas eu vou falar. Ninguém está fazendo favor nenhum à pessoa com deficiência. Isso é direito, tá? Não é favor. Eu estou fazendo porque eu sou bonzinho. Não, está fazendo porque é um direito da pessoa com deficiência ter tudo isso.
ela não tem que agradecer, ela não, eu sou muito grato por fazer isso. Não, não tem, não. Porque se a escola o proporciona, a escola não está fazendo nada mais do que a obrigação dela. Tá? Porque às vezes a gente tem isso, né? A gente está tão calejado de ver a pessoa com deficiência não poder ter as coisas e tudo mais, que quando a gente recebe um bom atendimento, quando a gente nossa, muito obrigado, mas como se aquilo ali fosse fora do normal, quando não é. Aquilo ali tinha que ser a regra. Só que, infelizmente, a gente sabe que não é. Né? Em muitos lugares. Ainda precisa ser. E só vai passar a ser quando nós começarmos a cobrar. E para a gente começar a cobrar, a gente precisa saber todos os direitos. E é por isso que a gente tem que conhecer a legislação. Ok? Mais alguma pergunta ou podemos começar a falar da LBI? Então, vamos embora. Eu tô até com ela aí. Vamos para a LBI, então. Bom, gente, como eu disse para vocês, a LBI é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu vou pegar aqui as principais partes da lei e a gente vai comentando aqui ao longo do tempo, tá bom? É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E o que é uma pessoa com deficiência? Essa daqui é uma dos principais pontos. O que é ser considerado uma pessoa com deficiência? Então, olha o que a lei diz. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, assim, qualquer tipo de impedimento de longo prazo, seja ela física, mental, intelectual, sensorial, que, quando confrontado com alguma barreira, o que seria uma barreira? Né? A gente vai ver daqui a pouquinho que existem vários tipos de barreira. Barreira arquitetônica, barreira física, tem vários tipos de barreira. Então, quando a pessoa interagindo com uma ou mais barreiras, essa barreira obstrui a plena participação dela em igualdade de condições com as outras, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Tá? Então, por exemplo, por que uma pessoa que quebra a perna não é considerada uma pessoa com deficiência? Ah, mas quando ela se depara com determinadas barreiras, ela não consegue estar em igualdade de condições com as outras. Só que, nesse caso, o impedimento dela não é de longo prazo, é por um prazo determinado. Né? Então, por isso que ela não é uma pessoa com deficiência. É preciso que esse impedimento seja de longo prazo. Ok? Seguindo, qualquer coisa pode me chamar aí. Vamos agora para algumas definições importantes que estão na LBI, tá bom? O que é acessibilidade? Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é possibilitar que as pessoas com deficiência consigam acessar bens públicos ou bens privados que sejam de uso coletivo. Quer ver um exemplo de bem privado de uso coletivo? Um shopping é um bem privado de uso coletivo. Então, ele precisa ter acessibilidade para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam acessar ele normalmente em igualdade de condições com as demais pessoas. Ok? 2, desenho universal. Isso daqui vocês vão ouvir agora nos próximos anos, a gente vai ouvir falar muito em desenho universal. O que é desenho universal? É um design do produto que permite
que aquele produto seja acessível tanto para pessoas com deficiência como sem. Ou seja, não precisa adaptar para nada. Aquele produto já é acessível para pessoas com e sem deficiência. É o que a gente chama do desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. E aí vem o que é tecnologia assistiva? A gente sempre que pensa em tecnologia, né, pensa assim, computador, tablet, coisas modernas, mas tecnologia é qualquer tipo de produto que sirva como base para algo. Então, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, o que seria isso? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços, tudo isso é tecnologia assistiva, que tenham como objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Quer ver um exemplo de tecnologia assistiva? Lupa. A pessoa que tem baixa visão, né, ela precisa, não é que ela é cega, ela tem baixa visão. Então, ela usa aquela lupa para poder aumentar a letra. A lupa, nesse caso, é um tipo de tecnologia assistiva. Tá? Não precisa ser um tablet ultramoderno. A lupa é um elemento de tecnologia assistiva. Ficou claro? Seguindo. Barreiras. Aí que a gente falou das barreiras, né? Barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Agora, para efeitos legais, existem 6 tipos de barreira. Tá? Primeiro, barreira urbanística. São as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Quer ver um exemplo? Uma barreira urbanística são aquelas guias, né, o meio-fio. Vocês já repararam que para a pessoa com deficiência existe uma rampinha? Vocês já viram essa rampinha ali na guia da calçada? Em alguns lugares tem a guia, aí vem aquela rampinha para a pessoa com cadeira de roda e tudo mais. Vocês já viram isso? Sim, tem muito em praça. É o lugar que mais vejo em praça, para todo mundo ter o acesso à diversão. Exatamente. Os lugares que tem, tá legal, estão atendendo a legislação, mas os locais em que não tem, em que existem esses degraus, né, isso é considerado uma barreira urbanística. Quer ver um outro exemplo? Escada. Escada é uma barreira urbanística. Se não tem uma rampa ou se não tem um elevador, a escada é uma barreira urbanística. Tá? Outro, barreira arquitetônica. A diferença da barreira urbanística para a barreira arquitetônica é que as barreiras urbanísticas estão na rua, nos espaços públicos. E as barreiras arquitetônicas, elas estão nos edifícios. Então, um tipo de barreira arquitetônica, por exemplo, são os prédios que não têm aquele piso tátil. Vocês sabem o que é piso tátil? Eu sei. É um que todo mundo sabe? Sei. Ótimo. Se todo mundo sabe, então. Barreiras arquitetônicas. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ela precisa do piso tátil dentro de um prédio para poder se guiar. Se ela não tem o piso tátil, isso é uma barreira arquitetônica, tá? Porque está dentro do prédio. Terceiro, barreira nos transportes, né? O ônibus sempre tem isso, né? Os ônibus têm aquela porta automática para pessoas com acessibilidade, com deficiência, né? Com cadeira de roda e tudo mais. Eu já vi algumas vezes o ônibus parar e aquilo não funcionar. E a pessoa não pode pegar o ônibus. Isso é uma barreira nos transportes. Tá? Barreira nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Quer ver um exemplo?
A pessoa que é deficiente auditiva, existe um telefone adaptado para ela, né? Só que em muitos lugares esse telefone não está disponível, porque é um telefone com código e tudo mais. Então, isso é uma barreira na comunicação, né? Isso acaba sendo uma barreira na comunicação. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Aí é o famoso preconceito com pessoas com deficiência, né? São aquelas atitudes que acabam fazendo com que as pessoas com deficiência não sejam bem-vindas ali. Então, são barreiras atitudinais. E as barreiras tecnológicas são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Pode ser uma super tecnologia, mas que não tem acessibilidade, a pessoa precisaria enxergar e ela é deficiente visual. E ela não consegue utilizar aquela tecnologia porque não tem acessibilidade para ela, né? Então, isso é uma barreira tecnológica. Tá? Então, qualquer desses tipos de barreira são que dificultem o acesso da pessoa com deficiência. Qualquer desses tipos de entrave é considerado uma barreira. Ok? Vamos seguir. Mais definições. Comunicação. O que é comunicação? É a forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, aquela que eu falei, né, pessoa com baixa visão, caractere ampliado, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Adaptações razoáveis. O que a gente considera por adaptações razoáveis? São adaptações, modificações e ajustes que não acarretam ônus desproporcional indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades. Quer ver um exemplo de adaptação razoável? Vamos supor que eu tenha um curso, alguma coisa que funciona num sobrado, no segundo andar. E o único meio de chegar até esse sobrado é uma escada. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas vai ter acesso a isso? Vai fazer um elevador. O elevador é muito caro, né? É um ônus muito caro e às vezes nem espaço dá. Então, qual é a solução? Eu posso fazer uma adaptação razoável. Existem aqueles modelos de cadeira, né? São cadeiras adaptáveis para escada, que elas são tipo uma roda quadrada, né? Que vão subindo. Tem também aquela cadeira que é tipo, você senta e ela vai, um motorzinho vai levando até lá em cima. Isso são adaptações razoáveis. Por quê? O valor é mais baixo e ele consegue resolver o problema, né? Consegue resolver o problema de uma forma mais simples, mas que consegue atingir o que se espera. Então, isso é considerado uma adaptação razoável. Elemento de urbanização. Qualquer componente de obras de urbanização, como pavimentação, saneamento, encanamento, paisagismo, etc. e tal. Mobiliário urbano. É o conjunto de objetos que existem nas vias, nos espaços públicos. Aí vai entrar o quê? Lixeiras, bancos, marquises, telecomunicações, semáforos, postos, tudo isso é considerado mobiliário urbano. Tá? Pessoa com mobilidade reduzida. O que é uma pessoa com mobilidade reduzida? É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Quer ver um exemplo? O idoso é uma pessoa com mobilidade reduzida, a gestante, a lactante, uma pessoa normal, numa faixa de idade ok, mas com uma criança de colo, o obeso, são pessoas com mobilidade reduzida. Né? Eu falei uma coisa aqui que é meio desprovida de sentido. Não é uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Né? Então, são essas coisinhas aí que a gente precisa começar a tirar do nosso vocabulário. Né? Normal, a gente não pode normalizar o sem deficiência.
Não é pessoa normal, é pessoa sem deficiência, né? A pessoa com deficiência não é uma pessoa anormal, ela só é uma pessoa com deficiência. Residências inclusivas é a unidade de oferta do Sistema de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, localizadas em áreas residenciais da comunidade com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Infelizmente, existem muitas pessoas com deficiência que são abandonadas pela própria família, ou que já não têm mais familiares diretos, e que não conseguem se sustentar sozinhas, né? Então, para isso, existem essas residências inclusivas, que são mantidas pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Tá? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviço de apoio coletivo e individualizado, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Atendente pessoal. Quem é o atendente pessoal? É a pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Quer ver um exemplo de atendente pessoal? A mãe de uma pessoa com deficiência. Ela que assiste, que presta os cuidados básicos, que dá todo o suporte. Ah, mas ela é mãe, tá? Pode ser membro da família. Não precisa ter remuneração. Atendente pessoal é aquela que presta os cuidados básicos, diferente daquela pessoa hospitalizada que tem um home care, né? E que aí a pessoa é atendida por um enfermeiro. Aí não, isso é uma profissão legalmente estabelecida. O enfermeiro não é atendente pessoal, tá? Aí já é uma outra história. Profissional de apoio escolar é o que a gente está fazendo aqui. Esse curso é para formar profissionais de apoio escolar. Então, o que faz essa pessoa? É a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Profissional de apoio escolar, também conhecido como mediador, como cuidador, é a pessoa que presta assistência integral à pessoa com deficiência no âmbito da unidade escolar. Bom? E acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Tá? Então, o atendente pessoal pode ser o acompanhante e vice-versa, mas não necessariamente é. Tá? Até aí tudo bem nas definições, gente? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Posso seguir? Sim, pode seguir. Então, vamos embora. Sim. Vamos falar agora de igualdade e não discriminação, que é o artigo 6º. Quando a Érica falou lá do caso da filha dela e tudo mais, eu falei assim, olha, isso daí não é favor, é direito. Olha o que diz o artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para a pessoa com qualquer deficiência. É claro que existem os casos específicos, né? Mas a pessoa com deficiência, ela pode casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Há muito tempo atrás, não muito assim, geralmente pessoas com deficiência eram esterilizadas para que não tivessem filho. Isso é uma coisa absurda, mas isso acontecia, né? Então, hoje, a lei diz que é um direito da pessoa com deficiência conservar sua esterilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. A menos que a pessoa, não, eu quero esterilizar, seja o homem através de vasectomia, seja a mulher através de ligadura de trompas, né? Tranquilo, pode, é um direito dela, mas é ela que decide sobre isso. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária,
e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A pessoa com deficiência ela pode adotar e ser adotada em igualdade de condições da pessoa sem deficiência. Tá? Então, assim, parece que a gente está dizendo óbvio, mas a gente vive num país em que o óbvio precisa ser dito sempre. Né? Então, o artigo 6º ele vem aí para você falar assim, olha, não resta dúvida, é lei. Lei se cumpre, não se discute. Ok? Seguimos. Vamos falar agora do atendimento prioritário. O atendimento prioritário é um dos direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, olha só. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, primeiro, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em caso de uma emergência e tudo mais, a pessoa com deficiência tem sempre direito ao atendimento prioritário. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Ela tem prioridade. Por isso que tem aquele atendimento prioritário, aquela filinha que são os idosos, pessoas com deficiência, têm direito ao atendimento prioritário. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em condições com as demais pessoas. Então, assim, se para o atendimento é preciso que a pessoa leia alguma coisa ou ouça alguma coisa, é preciso que haja adaptação para a pessoa que não tenha, que tenha baixa visão, ou seja, cega, que seja surda ou tenha limitação de audição, que ela tenha igualdade de condições com as demais. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. É aquela questão que eu falei lá do ônibus adaptado, das rampinhas e tudo mais. Isso é um direito, não é a favor que o prefeito está fazendo para ninguém. Né? Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Recebimento de restituição do imposto de renda. A pessoa com deficiência ela tem prioridade para receber a restituição do imposto de renda. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Isso a LBI traz o seguinte, a tramitação dos processos e todos os outros procedimentos judiciais e administrativos da pessoa com deficiência, ela tem prioridade sobre os demais. Tá? Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou a seu atendente pessoal, exceto quanto aos dispostos nos incisos 6º e 7º deste artigo. Então, por exemplo, receber restituição do imposto de renda. Tá, a pessoa com deficiência recebe, mas o atendente pessoal dela não. Né? Agora, por exemplo, o direito a ser atendido com prioridade vale tanto para um quanto para o outro. Porque, assim, de que adianta a pessoa com deficiência ser atendida de forma prioritária se o acompanhante dela tem que esperar na fila? Não adiantou nada. Né? Então, o acompanhante também tem direito a ser atendido. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Então, chegou na emergência, tem uma pessoa com deficiência, em tese, ela tem prioridade em relação aos outros, mas depende do protocolo de atendimento médico. Pode ser que no protocolo médico, determinada situação leve à priorização de uma outra pessoa. Então, nesses casos, fica condicionado ao protocolo de atendimento médico. Ok? Até aí tudo claro? Ok, Alexandre. Então, seguimos. Direito à educação, essa parte aqui que vai interessar bastante a gente. Né? Então, olha o que diz o artigo 28. E aí, eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção em cada um dos pontos. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Aí, vamos lá. Primeiro, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. É direito da pessoa com deficiência o aprendizado ao longo de toda a vida.
Ah, não, ele já estudou, já terminou o fundamental. Ah, manda ele para casa, coitado. Tem sempre isso, né? Alguém para falar isso. É direito da pessoa com deficiência o aprendizado ao longo de toda a vida. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, especialização, curso de pintura, o que ela quiser. É um direito. Tá? 2, aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. A ideia é que as barreiras sejam eliminadas para que as pessoas tenham inclusão plena no âmbito dos sistemas educacionais. 3, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Então, o atendimento educacional especializado ele é um direito da pessoa com deficiência. O professor de AEE, né, o professor do atendimento educacional especializado, é o profissional que presta suporte também ao professor regular da turma, porque a pessoa com deficiência ela precisa ser atendida na turma regular e com o suporte do professor do AEE. Okay? Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. A pessoa que é surda, ela tem direito à educação bilíngue, sendo Libras a primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa a segunda língua. Tá? A primeira língua da pessoa surda, por direito, é a Libras. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. A gente não quer deixar as crianças com deficiência, crianças, jovens, adultos, na escola apenas para eles estarem lá dentro, não. É para garantir também a aprendizagem. Agora, nós sabemos que dependendo da deficiência que a pessoa tem, ela não vai conseguir o mesmo nível de aprendizagem dos demais. Só que a escola tem que garantir o máximo de aprendizado possível para essas crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Ok? Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos e equipamentos e recursos de tecnologia assistiva. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses de estudantes com deficiência. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Então, percebam, não é apenas na educação básica. Os programas de formação de professores também têm que ter práticas inclusivas. Porque as pessoas com deficiência também podem se formar professoras. Esses cursos também precisam ter práticas pedagógicas inclusivas. Né? A gente só aprende a incluir sendo incluso também. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Né? Então, assim, ainda não temos isso no número ideal, mas o correto seria que nós tivéssemos, na minha opinião, e eu acho que eu falei isso na última aula, Libras a gente devia aprender desde a pré-escola. Desde a educação infantil a gente tinha que falar Libras. Nós éramos para ser bilíngues. Nós éramos para falar o português e a Libras. Né? Então, assim, hoje ainda é muito difícil, né? Até para você conseguir um curso, eu queria aprender Libras.
não é qualquer lugar que você aprende, né? Mas eu estava até comentando isso com alguma turma, falando, olha, daqui a alguns anos, vocês podem ter certeza que isso vai ser a realidade, tá? Então, o pessoal aí que queira se preparar, é um bom filão, tá? Trabalhar nessa área aí, fazer cursos de intérprete de Libras, seja a nível de graduação em Libras, seja a nível de pós-graduação em Libras, é uma área que, com certeza, futuramente, não tem mais como voltar, como regredir, né? As pessoas com deficiência estão inclusas na sociedade, cada vez mais. E isso é muito bom para todos, para eles e para a gente também. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. É um exemplo. Eu sempre sonhei em aprender sistema Braille, nunca consegui fazer um curso de sistema Braille, né? É muito restrito, infelizmente, no Brasil ainda, né? A Libras você ainda consegue ver um pouquinho mais, agora o sistema Braille é muito difícil você ver cursos sobre o sistema Braille. Então, assim, a gente ainda está engatinhando. O processo de inclusão no Brasil ainda é muito recente. É muito recente. Então, a gente ainda tem muita coisa para ver aí. Pessoal da... Oi, Elinalva, pode falar. É muito recente, Alexandre, e também ainda está em passos lentos. Sim. Né? A gente vê assim, que ainda não tem realmente um olhar assim, mais, eu digo assim, preciso, porque hoje, você falando agora de Libras, Braille, muitas pessoas ainda estão procurando porque já tem, né, um parente, alguém, um filho, de alguma forma quer ajudar. Então, às vezes procura fazer um curso mais voltado para poder, digo assim, ajudar, de certa forma, né, para que essa pessoa venha se sentir até incluído mesmo dentro da família, para se comunicar, eu digo assim, melhor. E na formação, quando a gente vê, vamos dizer, Libras, é algo bem superficial e algo muito rápido. Então, para a gente aprofundar ainda mais, tem que procurar, né, outros cursos, vamos dizer, graças a Deus hoje já tem várias faculdades, né, já ofertam. Antes, assim, na minha formação, isso era bem diferente, era bem difícil. Hoje, graças a Deus, tem. Então, assim, a coisa está acontecendo, mas de forma ainda muito lenta mesmo. É verdade. Ainda é muito lento, mas pelo menos está acontecendo agora, né? E assim, é aquilo. Eu acho que não volta mais. Não tem mais como voltar. O processo de inclusão ele está acontecendo a passos de tartaruga, mas ele anda, né? E cabe muito à escola também fazer com que isso ande. Por isso que lá no início da aula eu falei, nós, enquanto profissionais de educação, nós precisamos nos despir de todos os preconceitos que a gente tem, né? De todas as questões internalizadas que vêm desde quando a gente era criança, de tudo que a gente ouvia falar, que havia um termo que era muito comum na minha infância, era chamar a pessoa de aleijado. Existia isso para vocês na época? Que era um termo comum, todo mundo falava, fulano é aleijado. Hoje a gente sabe que isso é um termo totalmente pejorativo, né? Então, são coisas assim que antes a gente normalizava muito, que hoje não tem sentido mais, né? Oi, Inês, quer falar? Não, professor. É isso mesmo, estou concordando. Não é? Então, são essas situações que antes eram situações que a gente achava assim, isso é normal, e hoje a gente entende que não é, né? Então, é um caminho lento, é verdade, mas que ele caminha a passos lentos, mas caminha. Continuando. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. A gente não está falando só de ensino fundamental, ensino médio, não. Educação superior e profissional também, tecnológica, é direito. Inclusão em conteúdos escolares, em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica,
de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos do conhecimento. Ou seja, nos currículos escolares é preciso vir temas relacionados à pessoa com deficiência. Não é só ter a pessoa ali, mas que faça parte do currículo também. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Eu me lembro, lá atrás, quando eu ainda estava no ensino fundamental, me lembro, sabe aquelas lembranças assim, de infância? Era anos iniciais ainda. Eu me lembro que eu tinha um coleguinha que ele era deficiente, né? Ele usava uma muletinha, eu não sei se era paralisia, sinceramente, eu nem sabia, mas ele usava uma muletinha e ele andava com muita dificuldade. E sabe o que acontecia na aula de educação física? Ele não fazia, ele ficava sentadinho. Né? Não existia ainda essa questão dele ter direito a. Hoje não. Hoje ele tem, o professor precisaria adaptar atividades para ele, né? Mas naquela época não, né? Na aula de educação física ele ficava sentadinho lá, vendo os outros fazer as coisas, e o professor não se preocupava em adaptar nem nada. É uma lembrança que eu tenho da minha infância, isso. Próximo. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Por isso que houve uma questão de que todas as escolas deviam ser inclusivas, né? E uma das questões era ter acessibilidade em todas as escolas. E houve um investimento muito grande no início desse século nas escolas para garantir acessibilidade a todas elas. Então, escolas que tinham escadas tiveram que fazer rampas. A escola mesmo que eu trabalhei, de ensino fundamental, ela era toda de escada, não tinha rampa, né? O que a escola fez? Ela adaptou uma rampa pelo lado de fora do prédio para que as pessoas com deficiência, para que as eventuais pessoas com deficiência, que não tinha na escola ainda, né, com mobilidade reduzida, mas se tivesse, a escola precisaria estar adaptada. Okay? Oferta de profissionais de apoio escolar, articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe me dizer o que é articulação intersetorial? Seria pegar todos os setores que são voltados para a educação e articularem para que um pudesse cooperar com o outro? Não necessariamente. Articulação também, perfeita, né? mas não restrito à educação. Isso, Articulação saúde intersetorial é você pega o pessoal, senta aqui, educação, saúde, meio ambiente, cultura, esporte. Todo mundo senta e vamos implementar políticas públicas juntos para as pessoas com deficiência. Isso é articulação intersetorial. Tá? Todas as áreas, todos os campos trabalhando de maneira articulada. Ok? As instituições privadas de qualquer nível ou modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos, aí tem todos os incisos aí do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas modalidades, anuidades e matrículas no cumprimento destas determinações. Vamos lá. Essa é a parte importante. Tem um filho que tem uma deficiência, seja ela física, cognitiva, mental, sensorial, seja ela qual for. E eu vou lá na escolinha do meu bairro, escolinha privada, né? E falo assim, eu quero matricular meu filho. E como ele tem determinada deficiência, eu preciso de um cuidador, de um mediador com ele. E aí a escola fala assim, olha, eu posso até matricular, mas eu não tenho como colocar, eu não tenho esse profissional aqui na escola. Eu preciso que ou a senhora fique junto com ele, ou que alguém fique com ele, ou que a senhora pague um profissional para isso. Atitude correta da escola? Sim ou não? Não. Não. Por quê? A partir do momento em que a escola abriu as portas, ela tem que atender a pessoa com deficiência. Ela não pode ter nenhum tipo de discriminação. Ah, não, com deficiência aqui a gente não atende. Não existe isso. E se a pessoa com deficiência ela precisa de mediador, quem tem que arcar com o custo é a escola. Ah, mas aqui é uma escolinha muito pequena, a gente não tem condição. Então fecha as portas, colega. Não tem condição de funcionar, fecha a porta. É assim que funciona. A pessoa com deficiência ela tem direitos. E um deles é esse.
né? Então, recusa de matrícula em escola, isso é caso de Ministério Público. Qualquer pessoa que, se vocês tiverem algum filho, parente, amigo, que teve a sua matrícula recusada em alguma escola, você nem pensar duas vezes, direto ao Ministério Público. Essa escola está complicadamente encrencada com a lei. Porque não se pode recusar uma matrícula de uma pessoa com deficiência. Tá? E, assim como não se pode recusar a matrícula, você também não pode cobrar nada além. Como ela, a gente vai ter que cobrar. Posso até matricular, mas vou ter que cobrar um pouquinho mais caro. Não existe isso. Bom? Seguimos. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Aí, olha só. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio e certificado de proficiência na Libras. Então, tradutores e intérpretes que atuam na educação básica devem ter, no mínimo, ensino médio. E, obviamente, certificado de proficiência em Libras. E os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionado à tarefa de interpretar na sala de aula dos cursos de graduação e pós, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Tá? Então, na educação básica, mínimo ensino médio com proficiência. Na graduação e pós, nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. Prioritariamente é a preferência, mas não obrigatoriamente. Ok? Seguimos. E, concluindo, vamos falar de acessibilidade. A gente fala muito em acessibilidade, acessibilidade. O artigo 53 fala de acessibilidade. Ele diz assim, ó, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. A acessibilidade é o que faz com que a pessoa que tem uma mobilidade reduzida ou deficiência consiga exercer os mesmos direitos das outras pessoas sem deficiência. É adaptar os instrumentos públicos para que essa pessoa também possa exercer seus direitos. Ok? Tecnologia assistiva. Falamos tanto de tecnologia assistiva. Olha o que diz o artigo 74 da LBI. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, assim, gente, hoje nós temos no Brasil uma das legislações mais avançadas no que diz respeito à tecnologia assistiva, no que diz respeito à pessoa com deficiência. Né? Aí você vai falar assim, mas a lei é uma coisa, a realidade às vezes é bem diferente. Eu não vou entrar de falar para vocês, não é bem assim não. Realmente a gente ainda tem no Brasil algumas situações que fazem que as pessoas com deficiência tenham muitos problemas para garantir seus direitos. Agora, um dos principais pontos a gente já tem. A gente tem a legislação. O que a gente precisa agora é fazer com que essa legislação seja cumprida. E para fazer com que a legislação seja cumprida, a gente precisa conhecer ela. Né? Se a gente não conhece a lei, como é que você vai cobrar que a lei seja cumprida? Concordam? Então, por isso que quando a gente começa o curso, né, logo esse primeiro momento, a gente precisa apresentar a lei. Eu preciso falar para vocês exatamente quais são os direitos da pessoa com deficiência. Porque a gente, quando estiver lá na escola com a criança, você não pode negar uma coisa que é direito dela. O professor está dando uma atividade na sala em que as crianças precisam, sei lá, pintar alguma coisa. Não vou nem pintar, porque pintar mais cima. Por exemplo, elas precisam... É uma atividade em que a criança precisa cantar uma música, sei lá. No caso da criança com deficiência, criança muda, como é que faz? Essa atividade precisa ser adaptada, o professor precisa ver... Essa criança não pode ser excluída.
Ah, você não fala, então você fica aqui de ladinho. Não, tem que ser adaptada para ela, alguma coisa que ela possa fazer, né? Então, a gente, enquanto profissional que está lá na escola, às vezes a gente pode ver alguma situação, é o caso da gente chegar, professor, tem como adaptar uma atividade? Olha, tem até uma ideia, se eu quiser. Entendeu? É esse profissional que a gente tem que ser. Garantir os direitos da pessoa com deficiência. Ok? Prosseguindo. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Quais são as ações que servem, né, que a lei coloca como indispensáveis ali para garantir o direito da pessoa ao voto? Garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Isso não tem que ser incluída, ela não tem que ser segregada, né? Então, vamos incluir a pessoa com deficiência junto aos outros, mas garantindo que elas tenham possibilidade de exercer seu direito. Incentivo a pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio de novas tecnologias assistivas quando apropriado, né? E que bom seria um dia a gente ter um prefeito, um governador cego, cadeirante, eu acho que já muitos lugares já teve, né? Mas cego ou surdo, justamente porque para sensibilizar as pessoas de que as pessoas com deficiência podem tudo, né? Elas podem tudo. Elas têm algumas limitações que, graças à acessibilidade, que graças à tecnologia assistiva, podem ser supridas. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 desta lei. Por isso que, quando tem propaganda eleitoral, pronunciamento, tem sempre aquela pessoa, né? O intérprete ali atrás. Isso é uma garantia da lei. Garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. É um direito da pessoa com deficiência, né, escolher alguma pessoa para auxiliá-la ali. Ela tem esse direito e ela pode dar permissão para essa pessoa estar ali junto com ela. E, encerrando aqui, eu trouxe o artigo 88, que, assim, discriminação é crime. Olha o que diz o artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Essa pena ainda aumenta em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Então, se você, como pessoa ali que está tomando conta, ainda praticar essa discriminação, sua pena ainda aumenta em 1/3, tá? Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Pratiquei discriminação com pessoa com deficiência pelo Twitter, no Facebook, botei um outdoor, aumenta a pena, 2 a 5 anos. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz pode determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, o recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório ou a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Então, antes do inquérito terminar, o juiz pode obrigar que seja apagada a tal mensagem discriminatória, né? Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação após o trânsito em julgado da decisão uma destruição do material apreendido. Então, uma vez concluída, né, o processo, o material apreendido, que tinha lá discriminação e tudo mais, ele vai ser destruído. Ok? Bom, gente, isso daqui, a LBI ela é gigante, tem muito mais coisa do que isso, mas eu queria trazer para vocês só alguns pontos principais para que vocês vejam quanto de direito a gente tem na nossa legislação. A gente só precisa botar em prática, tá?
Só precisamos botar em prática. E aí, cabe também a nós, que vamos estar lá na escola, que vamos estar lá acompanhando as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas com deficiência. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Oi, Alexandre. Olha, Oi. gostei muito dessa aula de hoje. Gostei bastante, mas saber mais sobre a LBI é algo realmente, assim, todo conhecimento é válido, principalmente quando a gente trabalha, né, com crianças deficientes. Então, saber mais, ter mais um conhecimento é algo muito bom. Muito obrigada mesmo. Gostei. Que bom. E assim, na nossa próxima aula, na terça-feira que vem, a gente vai falar das legislações no âmbito da educação, né? A LBI ela é uma lei mais ampla, que trata de tudo, mas a gente tem outras legislações específicas da área da educação, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e dentro também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Então, na próxima aula, na semana que vem, a gente vai ver essa legislação específica que trata da educação, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho mais para a realidade da educação e para a realidade das escolas. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos ficar assim. Estou encerrando aqui a aula de hoje. Esse material, essa aula gravada, amanhã ela já vai estar no Classroom. Lembrando, né, como é que eu faço para acessar? Alexandre, eu não vi a aula 1 nem a aula 2. A aula 1 e a aula 2, elas estão lá no nosso canal do YouTube, da Gestar Salvador. Mas também está no Classroom. Como é que eu faço para acessar o Classroom? Você deve estar no grupo de mediador, né? Clicou lá no nome do grupo, Mediador da Educação Especial. Aí, quando você clica lá no grupo, na descrição, você vai ver o link da aula, né, da nossa aula, e o link do Classroom. É só entrar lá, clicou, aí vai vir lá uma mensagem para você. Participar da turma? Você vai clicar lá para participar da turma, e aí você vai ter acesso à aula 1, aula 2, aula 3, todas as aulas que já aconteceram, inclusive alguns materiais escritos, tá? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer situação, né? Vocês têm lá o material no Classroom e também lá pelo nosso grupo de mediação. Ok? Então, gente, encerrando aqui nossa aula de hoje, nosso próximo compromisso terça-feira que vem. E qualquer coisa, estamos lá no grupo. Ok? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite.